Olá pessoal, nesta aula vamos trabalhar nesta aplicação nossa de modo a melhorar a relação entre o usuário e a aplicação. Isto é, vamos colocar algumas mensagens para facilitar, tá? Para indicar para o usuário, dar um feedback, olha, a aplicação conseguiu cadastrar, a aplicação atualizou e assim por diante, tá? Melhorar essa relação interface homem-máquina. Só que primeiramente eu gostaria de ver com vocês um probleminha que ficou da última aula, que é o seguinte, olha só, ao tentar inserir, foi até uma falha nossa, né, no teste que não fizemos, ao tentar inserir ele está apresentando esta exceção, tá? Olha só, ele está tentando converter o txt_id que está vazio, tá? Em int para poder associar então ao dto.id. Como a gente precisou incluir, né, essa atribuição aqui para auxiliar o método atualizar, e nesse caso aqui o nosso ID está vazio, porque eu estou tentando inserir, então não tem dado. Esse código aqui, como ele é somente útil para o método atualizar, a gente vai arrancar ele daqui, vai colocar ele aqui no else e vai resolver o nosso problema, tá? Então vamos testar aqui de novo. Beleza, vou clicar em gravar. Gravou, atualizou o grid. Ótimo. Pessoal, interessante, né? Não fizemos o teste, então caímos em uma armadilha. Mas, enfim, já corrigimos. Bola para frente. Pessoal, percebam que nós acabamos de cadastrar um registro e a aplicação não falou absolutamente nada para o usuário. Não falou, pelo menos, se o registro foi cadastrado ou não. Então, esse tipo de melhoria que a gente vai fazer agora. Não somente isso, como também na aula de hoje, nosso objetivo é encerrar essa aplicação, não ela por completo, mas encerrar pelo menos a parte das operações básicas, né, que é conhecida como CRUD. Então assim, o create, que é para você criar um registro no banco de dados, nós já fizemos. O read, que é para você ler um registro e colocar ele na tela, nós já fizemos. O update, que é para você atualizar um registro no banco de dados, nós também já fizemos. O que está faltando agora é o que? É o delete, que é a última operação do CRUD. Então a gente vai encerrar essa aula fazendo essa operação, que é o delete, e vamos encerrar a operação CRUD. Daí para frente a gente vai evoluir essa aplicação, já acrescentando outros objetos do mundo real, colocando algumas operações mais complexas para estar sendo executadas aqui, ok? Então vamos começar primeiro melhorando aí essa aparência e essa relação entre o usuário e a aplicação. Primeiramente, vamos fornecer mensagens para o usuário quando ele cadastra o registro e quando ele atualiza, ok? Vamos lá. Então, a gente sabe que isso vai ter que ser programado na camada de apresentação mesmo, tá? A gente jamais vai colocar uma mensagem aqui dentro, na camada de negócios. Nunca vamos fazer isso. Mas na camada de apresentação a gente tem essa liberdade. Então, logo abaixo aqui do bll.inserir, eu vou colocar um messagebox.show, inserindo aqui, informando aqui que a minha mensagem é: o cliente foi cadastrado com sucesso. Quero melhorar a apresentação dessa caixinha de mensagem colocando o que? Um título para ela falando: inserido com sucesso. Posso colocar também os botões? Posso. Quais botões? Nesse caso aqui só o OK já é suficiente. Posso colocar um ícone nessa telinha de mensagem? Posso também. Vamos colocar o ícone de information, que é o mais adequado quando a gente quer apenas apresentar uma mensagem de informação. Copia essa mensagem, cola ela aqui para baixo da linha BLL atualizar e muda a mensagem. O cliente foi atualizado com sucesso. Atualização com sucesso. Acabou. Vamos testar? Inseriu. Cliente foi cadastrado com sucesso. Vamos atualizar. Atualizou. Cliente foi atualizado com sucesso. Perfeito. O que está faltando agora é a gente seguinte: acabou de cadastrar, acabou de atualizar. Vamos limpar a tela para o usuário. Já que a gente vai limpar a tela para o usuário, vamos aproveitar e colocar um botãozinho aqui chamado novo. Ou seja, se o cliente quiser também limpar a interface por sua conta própria, ele pode clicar nesse botãozinho novo. Então, o nome dele vai ser novo. Vamos colocar aqui o nome do componente, que é btn novo. Vamos clicar aqui.
e programar o evento click. Então txt id.clear, estamos limpando, txt nome nome.clear, estamos limpando txt nome, e o e-mail a mesma coisa. Perfeito. Porém, pessoal, veja que essa operação de limpar a interface, a gente vai ter que executar ela após a inserção e após a atualização, e também quando o usuário clicar no botão novo. Então, para não repetir esse código, a gente vai criar um método aqui chamado limpar tela, tá? Melhor do que ficar repetindo o código. Não dá para ficar repetindo, não pode. Então, a gente cola o código aqui e faz a chamada desse método aqui no evento clique do botão novo. E onde mais? Aonde mais? Aqui, ó, no botão gravar. Logo após eu inserir, eu limpo e dou a mensagem. Ou melhor, acho que fica até mais bonito colocar aqui, né? Fica melhor colocar aqui para não ter que ficar repetindo. A gente coloca aqui, depois das mensagens, seja ela de inserção, de atualização, a gente limpa e carrega o grid. Vamos testar. Tá aí, vamos cadastrar. Vou colocar aqui Ana teste.com.br. Gravar. O cliente foi cadastrado com sucesso. Observe a tela que vai limpar. Limpou. Perfeito. Vamos atualizar. Colocar Ana Clara. Grava. O cliente foi atualizado com sucesso. Vai limpar a tela. Limpou. Ou então posso preencher e desistir. Novo. Limpou também. Perfeito, pessoal. Foi uma melhoria simples, mas que tem toda a utilidade, né, para o usuário. E agora, para a gente encerrar essa aula, a gente vai programar o botão excluir, tá? Então vamos criar um botãozinho aqui para exclusão, que eu vou chamar de excluir. Eu vou dar o nome do componente de btn excluir. Porém, pessoal, eu quero que vocês reflitam a seguinte situação: o que eu preciso fazer antes de eu clicar no botão excluir? O usuário precisa indicar qual que é o registro que ele quer excluir, porque senão não tem como, o sistema não adivinha. Então o primeiro passo é a gente garantir o seguinte: que o usuário veio aqui, selecionou um registro, tá? Por exemplo, esse aqui é o registro número 4, e aí sim ele pode clicar no botão excluir. Ou seja, a gente pode partir também do mesmo pressuposto que, se o ID tiver preenchido aqui, é porque o usuário não preencheu, foi o sistema que preencheu. Ou seja, eu tenho um registro que existe no banco de dados e que está carregado na minha tela. Então eu posso clicar no botão excluir e excluir esse registro. Ok? Então vamos programar esse botão. Porém, eu queria que vocês refletissem a seguinte situação também: eu não vou excluir de cara esse registro. Eu vou dar a oportunidade do usuário pelo menos falar se é isso que ele quer ou não, porque ele pode ter clicado nesse botão por engano, né? Então a gente vai aqui primeiro fazer uma mensagem perguntando, né? Por exemplo, messagembox.show, onde eu vou perguntar: deseja realmente excluir o registro selecionado? Interrogação. Vamos passar um título: exclusão cliente. Próximo parâmetro: quais são os botões que eu vou colocar? Vamos colocar o botão yes, no. Ou ele fala que sim ou ele fala que não. Qual vai ser o ícone que nós vamos colocar na nossa caixinha? Vamos colocar o ícone de question, né, de pergunta. Fechou. Vamos declarar uma variável chamada de result, porque o resultado da resposta do usuário a gente vai utilizar para decidir se exclui ou não. Então vamos lá. Se result for igual a system windows form.dialog result yes, significa que o usuário clicou no botão yes. Aqui igual aqui tem que ser igual, né? Porque é comparação. Abre e fecha parênteses. Se ele clicou em yes, pessoal, aí sim a gente vai fazer o quê? Excluir o registro. Porém, aonde que a gente vai fazer a exclusão? É aqui, eu vou programar aqui, posso criar conexão com o banco de dados aqui,
Posso criar o comando delete aqui e executar o comando aqui? Não posso. Por quê? A gente está programando orientado a objetos em 3 camadas. Quem vai ser responsável pelo método excluir é a BLL, que é a camada de negócio. A camada de negócio nós separamos em 2 partes, que é o DTO e o BLL. O DTO tem o que? Os atributos do meu objeto, né? No caso, o nosso objeto cliente. E a BLL tem os métodos que esse objeto cliente pode executar no mundo real. Ele pode executar o que? Eu posso inserir o cliente no banco, eu posso atualizar o cliente no banco, eu posso mostrar todos os clientes que eu cadastrei no banco de dados, e eu posso também agora o que? Excluir. Então nós vamos criar um método chamado excluir, de modo que o que? O que eu preciso para excluir um registro? Eu só preciso da chave primária dele. Então, se eu passar como parâmetro, por exemplo, vamos declarar do tipo string mesmo, é o ID do cliente, ID cliente. O que eu tenho que fazer? Basicamente, quase os mesmos passos que tem aqui dentro, né? Vamos atualizar. Então, a gente pode até copiar esse código aqui, tá? A gente continua tendo o try, o catch, o finally, da mesma estrutura. Aqui vai ser erro ao tentar excluir o cliente, né? Aqui no atualizar a gente parece que não atualizou a mensagem, então vamos colocar erro ao tentar atualizar o cliente. Fechou. Vamos voltar para excluir. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer no excluir é o seguinte: isso aqui não interessa para a gente, essa variável nome. Eu tenho que criar um objeto da camada de acesso a dados, que é o BD que eu estou criando. Estou conectando no banco de dados aqui. Eu tenho que criar o comando. O comando agora é o que? É o delete. Delete from na tabela cliente, onde o ID seja igual ao que? Seja igual a esse ID aqui que eu estou recebendo como parâmetro. Acabou. Então vamos testar isso daqui, ó. Tem o try, que vai tentar o que? Criar um objeto da camada de dados. Se eu conseguir criar esse objeto, eu vou conectar no meu banco de dados. Estou construindo um comando de delete na tabela cliente, onde o ID do cliente seja igual ao ID que eu recebi como parâmetro. E eu vou executar esse comando no banco, tá? Se eu não conseguir, eu entro no catch, dando como mensagem erro ao tentar excluir o cliente e apresentando aqui na sequência a mensagem técnica. Independente de dar certo ou não, eu estou matando o meu objeto BD, né, quando eu faço BD igual a null aqui, ok? Então nós já temos as 4 operações básicas, que é o create, que é o read, o update, o delete, né? Então agora a gente vai testar a aplicação. Voltando aqui na camada de apresentação, agora a gente precisa fazer o que aqui? Chamar o método que nós acabamos de criar. Nós não temos um objeto aqui BLL que dá acesso aos métodos do objeto cliente. Então, da mesma forma que eu chamo inserir aqui, que eu chamo atualizar, lá no excluir a gente vai chamar o que? BLL, minúsculo, né? Ponto excluir. Só que ele pede um parâmetro. Qual parâmetro? Qual que é o ID do cliente? O ID do cliente não está preenchido lá no txt ID? Então, txt id.text. Só que vamos garantir que esse código aqui não vai dar muitos problemas. Então, como a gente precisa do ID para executar esse código, vamos só executar se o txt_id.text for diferente de vazio. Aí a gente roda, senão não faz nada. Então tá aí, ó. Se ele for diferente de vazio, a gente dá a mensagem, senão nem mensagem eu dou. Vamos testar agora a aplicação. Ótimo. Então eu quero apagar o primeiro registro, que é o Felipe. O ID está preenchido. Excluir, opa, a mensagem apareceu. Deseja excluir o registro selecionado? Se eu falar que não, ele não exclui. Porém, se eu falar que sim, ele vai excluir. Olha, ele excluiu. Só que observe que interessante. A gente não se preocupou aqui com a camada de apresentação. Eu não dei nenhum feedback para o usuário. Não dei mensagem, não limpei os campos, não atualizei o grid. Então é isso que a gente vai fazer também. Então vamos fechar aqui, tá? Eu vou só executar de novo para vocês verem que funcionou, tá? O registro Felipe não está aqui mais, tá vendo? O ID número 1 não está aqui mais, foi excluído. Mas agora a gente vai trabalhar na interface. Então, se eu chegar até aqui e conseguir excluir, o que a gente vai fazer? A gente vai limpar a tela,
e vai carregar o grid. Só que antes de fazer isso tudo, vamos dar uma mensagem. Vamos copiar a mesma mensagem que está aqui, falando que o cliente foi inserido com sucesso, porém a gente vai mudar a mensagem falando o seguinte: o cliente foi excluído com sucesso. Exclusão com sucesso. Vamos testar novamente. F5. Vou tentar excluir sem ter nenhum selecionado, ele não faz nada. Porém, se a gente selecionar um registro, ele já apresenta a mensagem. Se eu falar que sim, o cliente foi excluído com sucesso, ok, limpou a tela, carregou o grid, o registro sumiu. Perfeito, pessoal. Então, com esta aula a gente encerrou basicamente aí uma aplicação simples em 3 camadas, tá? Orientada a objetos, de modo que nós garantimos aí as operações create, read, update e delete, tá? Isso aqui é um CRUD básico. Vale ressaltar que se a gente faz um CRUDzinho desse aqui básico, faz 2, faz 3, como eu falo para vocês na sala de aula, a gente pode fazer 10, 20 e quando você soma tudo isso, você está começando a construir sistemas. Claro que tem a parte de relatórios, a parte de configurações, segurança, entre outras coisas mais, mas tudo começa do básico, tá? Então esse aqui é o básico, e já é um básico partindo para, digamos, para uma programação mais avançada, porque a gente agora está trabalhando um paradigma de programação profissional, tá? Então a gente vai evoluir essa aplicação aqui, como eu falei, para associar esse objeto cliente com outros objetos do mundo real e ver como que o relacionamento entre objetos funciona na programação orientada a objetos e principalmente, né, numa programação cujo estilo de arquitetura seja em 3 camadas, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessas aulas, tá? Teremos mais, então eu vejo vocês lá. Comentem, façam perguntas, entrem em contato, estarei à disposição, beleza? Um abraço.